Sejam todos muito bem-vindos ao canal da Degrau Cultural no YouTube. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é o DC Entrevista. Hoje, nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Servidores da Comissão de Valores Mobiliários, o Sindicvm, Oswaldo Molarino. Vamos conversar com o Oswaldo sobre a situação do quadro de pessoal da CVM e sobre a necessidade de a autarquia obter uma autorização do Ministério da Economia para abrir concurso público. Além disso, eu vou abordar também com ele como é o trabalho na CVM e quais as principais atribuições do agente executivo, do inspetor e do analista, que são os cargos previstos, para serem oferecidos no próximo concurso da autarquia. Oswaldo, muito obrigado por ter aceito o meu convite de participar aqui do programa DC Entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz, pela oportunidade e espero contribuir com os nossos ouvintes, espectadores. Com certeza vai contribuir, Oswaldo. Vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, aí, as suas atividades ao sindicato, né? O senhor assumiu o Sindicvm no dia 1º de julho, ou seja, aí, há pouco mais, de um mês. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais são os principais projetos que você pretende implementar na sua gestão, né? Qual é a pauta de reivindicações da categoria hoje? Olha, a CVM ela tem uma carência muito grande de pessoal, né? Nós estamos sem concurso já há 12 anos. O último concurso foi em 2010. E essa carência de pessoal tem impactado sobre todos os servidores da casa. É uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Vocês têm acompanhado o mercado, imobiliário, ele está crescendo muito no Brasil, né? Um ritmo maior do que a própria CVM pode atender, né? É característica do mercado mesmo. Então, o sindicato, tem como pauta principal, tá, a defesa das carreiras típicas de Estado. E nessa perspectiva, o concurso público é algo essencial para a manutenção do trabalho na CVM e para a defesa dessas carreiras, que são dos analistas, inspetores, agentes e auxiliares, que hoje desempenham trabalho na autarquia. E o concurso é uma forma de valorizar os servidores também, né? Não é somente o ingresso, mas a própria valorização dos servidores, melhorar também a distribuição de trabalho. Imagino que hoje eles devem estar bastante sobrecarregados, não é isso, Oswaldo? Muito sobrecarregado, porque há um déficit muito grande, Em abril, a CVM solicitou um concurso, ele ainda não foi aprovado, tá? Ele não foi autorizado ainda, são 127 vagas que foram pedidas, 50 para analistas, 50 para inspetores e 27 para agentes executivos, mas mesmo esse quadro, solicitado não será suficiente para suprir hoje a carência da autarquia. Caramba, a carência ainda é maior do que esse quantitativo, né? Maior. E eu creio que nem mesmo hoje a CVM ela possa precisar o quantitativo necessário para o desempenho das suas atividades, o governo tem aplicado a sua política de trazer funcionários públicos, de outras áreas para atuar dentro da CVM. Nós chamamos isso dos movimentados, e hoje eles são 80, para você ter noção. Entendi. Vigiados de outros órgãos, né? Exatamente. Nós temos ao todo hoje a força de trabalho de 540 pessoas. Servidor, e 80 deles são movimentados. Entendi. Aí você tem noção de que é um número muito grande. A gente pode pensar que 540 é um número grande, mas 80 é um número muito grande. Sem Mesmo dúvida. assim, não é suficiente para suprir as necessidades hoje. Então, o sindicato ele prima, e está se esforçando junto à administração da CVM, junto ao novo presidente, o João Pedro, e ele já se mostrou favorável ao concurso público.
Exatamente. Inclusive, em seu discurso de posse, né, o João Nascimento, que é o presidente da CVM, ele defendeu a abertura de concurso para a autarquia, disse que há uma vacância de 30% do atual quadro de servidores, né? O senhor já teve a oportunidade de conversar com ele pessoalmente, né, para passar para ele essa questão das necessidades? O senhor sabe se ele vai se empenhar efetivamente em tentar negociar diretamente com o Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, a abertura desse concurso? O sindicato esteve pessoalmente com o presidente, com o novo presidente, né? E ele se mostrou favorável ao concurso, né? Ele acredito que, pela indicação dele a este cargo, da presidência da CVM, foi pelo atual presidente da República, né, Jair Bolsonaro. Então, ele tem uma facilidade maior, um contato maior, né, junto ao ministro Paulo Guedes. Certo. Né? Mas a CVM não teve sucesso nos últimos 3 anos, né, quanto à sua solicitação de concurso. Nós sabemos que a política de Estado, de governo hoje, né, é pelo não concurso, né, infelizmente. Mas o presidente se mostrou muito sensível à situação da CVM. Né? O senhor, especificamente, o senhor está otimista? Ele vai se empenhar pessoalmente, pelo menos foi a fala dele para conosco, de se empenhar pessoalmente para obter a autorização do concurso, que é muito importante. Sim. Né? Porque com a autorização, a CVM já pode pleitear uma participação maior na LOA, né? E, dessa forma, garantir, em 2023, a possibilidade desse concurso. O senhor, especificamente, o senhor está otimista que o novo presidente da CVM vai conseguir aí essa autorização do Ministério da Economia para abrir esse concurso, né? Assim, a gente lembra que a Receita Federal, que também faz parte, né, que também é uma autarquia do Ministério da Economia, conseguiu, né, a sua autorização para concurso. O senhor está otimista que a CVM também vai conseguir para o próximo ano? Olha, se contar pela vontade do presidente, acredito que sim, né? E também, em termos políticos, eu creio que ele tenha mais proximidade com o atual ministro da Economia. Eu creio que, se dependesse da boa vontade dele, ele pode sim conseguir a autorização, até porque a autorização não quer dizer que tenhamos concurso em 2023. 2022 com certeza não haverá, mas pelo menos a autorização eu creio que é possível que ele consiga, né? E nós pelo menos negociamos com ele a escolha, né, a escolha da entidade que fará esse concurso. Caso seja autorizado, já está definido quem seria a organizadora? Não. Ainda não. Primeiro é preciso que haja autorização. Sim. Esse é o passo primeiro. Sim. Mas, assim, sendo aprovado, sendo autorizado o concurso, já existe alguma instituição organizadora que seja do interesse da CVM, que seja a organizadora desse concurso? Olha, que eu saiba, não. Até porque acho que no último concurso foi ESAF. Né? E a ESAF agora não faz mais concurso público, né? Pois é. Então, a administração ela deve procurar uma outra entidade para organizar esse próximo concurso, mas eu não tenho conhecimento ainda. Perfeito. Eu queria que você faça o seguinte: o senhor especificamente, o senhor já teve algum contato com o ministro Paulo Guedes, no sentido de conversar com ele sobre essa situação ou não? Não tive esse privilégio ainda, né? Nosso contato é maior pela Secretaria de Gestão de Pessoas, né, de Orçamento. É por aí que nós fazemos os contatos com o Ministério da Economia. Perfeito. Acho que o contato direto com o ministro é do presidente da CVM. Perfeito. O senhor sabe informar se a CVM possui hoje muitos servidores com idade para se aposentar? A curto prazo, a médio prazo? Aí tive assim, o último concurso foi em 2010, se eu não me engano, né? Já temos aí 12 anos sem fazer concurso, sem reoxigenar o quadro de pessoal. Muito provavelmente o quadro está bem envelhecido, não, Oswaldo? Já bastante, eu acredito, né? Olha, eu não tenho uma estimativa precisa,
tá? Mas eu acredito aí que pelo menos uns 15%, em torno de uns 15%. Né? Acontece que muitos servidores sempre retardam, né, a sua aposentadoria. Sim. Por vários motivos. Né? Sim. Muitos estão... Hoje, no momento, tem muita gente recebendo abono permanência? Olha, eu não sei precisar para você o quantitativo de servidores que recebem abono de permanência. Perfeito. Mas temos servidores nessa condição hoje em dia, né? Existem. Sim. Existem, né? Perfeito. Os últimos planos bienais da CVM apontam que o déficit de servidores amplia o risco operacional da entidade, em especial no que se refere às atividades de supervisão e sanção. O quanto que essa carência de pessoal impacta a CVM, o país e o mercado financeiro, Jogo? Olha, é muito difícil nós precisarmos, né, os danos. Os riscos nós conseguimos pensar, projetar. Né? O que acontece? A velocidade com que o mercado se desenvolve não é a mesma velocidade com que a autarquia consegue suprir o seu quadro de pessoal. Inclusive, uma das questões mais importantes, né, associada ao quadro de pessoal, é a capacidade tecnológica da CVM de acompanhar esse mercado. Sim. Foi muito interessante que o atual presidente, o João Pedro, ele percebeu essa dualidade, né, essa necessidade de que o quadro de pessoal seja associado a um desenvolvimento tecnológico. Né? O risco é que a CVM, ela, com um quadro reduzido e sem o serviço tecnológico necessário, né, a gente tenha dificuldade de acompanhar esse mercado, supervisionar, né? Inclusive de acompanhar denúncias, né? de investigar essas denúncias e de processar, né, aqueles que, porventura, estejam causando dano ao mercado. Os riscos são esses, né, da CVM, apesar de todo o esforço, né, apesar da política de governo de tentar suprir uma deficiência de pessoal com os movimentados, é insuficiente. Até porque temos que imaginar que o servidor, aquele que atua na CVM, ele é altamente especializado. Né? E ele desenvolve por experiência um conhecimento que é muito difícil alguém, por mais capaz que seja, né, de fora, né, contribuir de forma efetiva e eficaz, né, no trabalho da própria CVM. A colaboração, sim, mas é insuficiente. Inclusive, a CVM vinha recebendo críticas por não conseguir fiscalizar de forma adequada esse mercado, né? A falta de pessoal é exatamente o motivo disso, né? Olha, é difícil, né? Como eu disse, nós não temos pessoas suficientes. Né? A cada período de tempo, a gente tenta encurtar a instrução, o tempo de instrução dos processos. Né? Às vezes, os inspetores chegavam a ficar com 2, 3 inquéritos, hoje com 2. Né? E é muita coisa, né? Às vezes o inquérito se torna muito complexo, né? E mesmo fiscalizar o mercado demanda que cada denúncia, cada informação que chega na CVM, nós temos aquela obrigação de verificar, de investigar, tá? Se a sua procedência, se aquelas informações, de fato, são corretas. Né? E isso demanda muito tempo, um grande envolvimento de pessoas. Né? E a CVM, como eu disse no início, apesar de todo o esforço, e é um esforço muito grande, né? A gente começa a trabalhar de manhã e termina à noite, então, muitas vezes. Né? O teletrabalho trouxe essa questão. Claro que a gente tem aquele limite de 8 horas, mas nós ultrapassamos esse limite muitas vezes. Né? Por necessidade mesmo. A autarquia tem necessidade do nosso trabalho, e a CVM, como um todo, é um time. Né? A gente procura colaborar e contribuir um com os outros e com a necessidade da autarquia. Nós fazemos parte dela.
Oswaldo, você acredita que a CVM possa entrar em um colapso em curto espaço de tempo se não houver um concurso aberto em 2023? Olha, colapso eu não diria, mas há riscos, né, de que a CVM não consiga cumprir suas metas. Isso sim. Correto. Né? A gente sabe que a CVM encaminhou esse pedido de concurso, né, para 127 vagas, né, 50 para agente executivo, 50 para inspetor e 27 para analista. Né? Eu queria que você falasse, se fosse possível, rapidamente, de forma bem sintética, um pouquinho da atribuição de cada uma dessas três carreiras para que as pessoas que têm vontade de trabalhar na CVM possam saber o que faz efetivamente um agente executivo, o que faz um inspetor e o que faz um analista? Sim. Acho que um ponto importante, antes de entrar nesse comentário, Sim. é que uma das atividades do sindicato, né, em defesa das carreiras da CVM, é solicitar, né, junto à presidência, nós já fizemos isso, a reestruturação dessas carreiras. Hoje, o agente executivo, né, ele fornece o suporte especializado às atividades tanto dos inspetores quanto dos analistas. Né? E esses inspetores e analistas, né, são de curso superior, né? Os agentes são de nível médio, mas nós solicitamos ao presidente que no próximo concurso a exigência para agente executivo também seja de nível superior. Então, é possível que no próximo concurso nós tenhamos já essa exigência para a carreira de agente executivo. Bom, como disse, os agentes eles têm essa tarefa de suporte especializado às atividades tanto dos analistas quanto dos inspetores. E aos inspetores cabe fiscalizar nas entidades supervisionadas pela CVM e planejar, executar inspeções e instruir os processos sancionadores, né? Aqueles que investigam, né, possíveis denúncias contra as atividades de mercado. Né? Os analistas eles já têm funções muito diversificadas, né? Porque nós temos as atividades especializadas quanto à regulação, controle, supervisão de entidades que são jurisdicionadas à CVM, e cuido de elaboração de normativos, de sistema de registro e acompanhamento, né? Quanto às respostas das reclamações dos investidores. Mas nós temos analistas que trabalham com arquivologia, trabalham com biblioteconomia, recursos humanos, sistemas tecnológicos, normas contábeis, né, planejamento, execução financeira, enfim, há uma série de outras atividades especializadas, o analista que é diferente do inspetor. Né? Então, para essas atividades, requer já uma graduação especializada. Perfeito. O senhor falou que é uma demanda do sindicato a alteração da escolaridade do cargo de agente executivo de nível médio para nível superior. No entanto, quando há uma mudança de escolaridade de carreira, a reboque dela vem também um aumento salarial. Né? Vão querer que seja equiparado o salário ao de um inspetor ou de um analista, provavelmente. O senhor não acha que isso pode trazer mais dificuldades para que a CVM consiga a autorização de concurso, né? Já que quando se aumenta a escolaridade de um cargo, também vai acontecer um aumento salarial, e isso pode dificultar que seja autorizado o concurso ou autorizado um quantitativo mais adequado para suprir as necessidades de pessoal da CVM? Bom, primeiro, a CVM, né, ela é financiada pela taxa de fiscalização. Né? Então, nós somos superavitários, ou seja, há recurso suficiente para a CVM. Certo. Então, isso não é um problema. Não é um problema a ausência de recursos. A questão é mais de vontade política, né, e de que esses recursos sejam aplicados efetivamente no trabalho da CVM.
Outra é a questão do alinhamento de carreiras, né, típicas de Estado. Por exemplo, o Bacen, né, para as atividades cujas carreiras se aproximam muito da CVM, ele já tem um diferencial salarial diferente. Tá? Então, isso se torna um problema para a autarquia e o próprio governo. Quando você tem carreiras, né, quando você tem cargos que têm certa proximidade e são desnivelados do ponto de vista salarial. Né? E, por outro, também, né, isso reflete a necessidade de valorização dos profissionais que atuam na CVM. Né? Nós já solicitamos ao presidente que ele olhe com muita atenção esse desalinhamento de carreiras que existe dentro das autarquias e órgãos do governo federal. Isso deve ser evitado. Né? Perfeito. Até porque, se não for evitado, o que ocorre, que já ocorre, é a perda, né, dos servidores. Né? Os servidores, ou eles procuram, né, novos concursos, que é muito comum, né? Carreiras que são mais valorizadas, né? Ou, às vezes, atuam em outros órgãos, o que é comum também. Né? A CVM ceder muito dos seus servidores para outros órgãos, por necessidade também. Né? Então, essa exigência acaba fazendo com que o próprio governo olhe com mais atenção a valorização das carreiras que atuam na CVM. Perfeito. Então, o senhor não não vejo acredita problema que isso... nenhum quanto Okay. à questão financeira. Isso não acredito que isso não vai trazer... Para a CVM não é problema. Então, o senhor acredita que isso não possa trazer uma autorização mais reduzida de vagas em função de uma mudança de escolaridade? De forma nenhuma. Eu acho que, se de fato houver uma percepção da importância da CVM, né, para o mercado, né, imobiliário no Brasil, eu acho que o governo deveria olhar com mais atenção. Perfeito. Né? Pelo menos essa perspectiva também eu percebi no novo presidente. Ele percebeu isso com muita clareza, a necessidade mesmo de investimento, né, de pessoal da CVM. Perfeito. Para a gente encerrar aqui essa entrevista, Oswaldo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos aqueles que pretendem ingressar na CVM por meio de concurso público. Né? O pessoal deve manter aí os estudos em dia, porque a abertura de um concurso parece ser inevitável aí a curto prazo? Olha, estudar é essencial. Né? Acho que todos já deveriam se preparar. Acredito que em 2023 tenhamos um concurso, porque é muito necessário para a continuidade do trabalho da CVM. Né? A concorrência é muito grande. Né? Então, acho que as pessoas já deveriam se preparar para estudar. Estarem preparadas, porque acredito que tenhamos um concurso em 2023. Pelo menos o sindicato vai se empenhar muito junto à administração da CVM para que isso aconteça. Tá? E acompanhar no próprio site do sindicato informações que nós vamos estar inserindo ali. Tá? Assim que for escolhida, assim que for autorizado e a CVM escolher uma banca, nós vamos colocar essas informações no site do Sindicvm. Perfeito. Aqueles que estão interessados podem acompanhar pelo site. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, quero muito agradecer aqui a sua participação no DC Entrevista. Aproveito aqui, já fica o convite, né, de você voltar ao DC Entrevista quando o aguardado concurso para a CVM for autorizado, né, para a gente falar um pouco mais aí sobre essa importante autarquia para a economia do país. Muito obrigado pela sua participação, Oswaldo. Luiz, eu agradeço, tá? E estou à disposição. Muito obrigado. Eu quero agradecer também a todos que acompanharam esse DC Entrevista e estão prestigiando aí o canal da Degrau Cultural no YouTube. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like e compartilhe agora mesmo essa entrevista com outras pessoas que também estão interessadas em trabalhar na CVM. Antes de encerrarmos, né, o DC Entrevista, quero convidá-lo também a seguir as nossas redes sociais, acessar a seção de notícias do site da Degrau Cultural e ouvir o podcast Hora do Concurso nas principais plataformas digitais de áudio.
Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu!